Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 15. Deixa escrito para nós nesta noite tão importante. João capítulo 15. Obrigado, meu diácono. Glória a Jesus. Que esses hinos espirituais não venham jamais deixar de ser louvado neste lugar. Que você possa reivindicar no bom sentido para ter mais hinos espirituais. Porque nós viemos cultuar um Senhor, a um Deus. E o louvor tem que ser para o Senhor. A adoração tem que ser para o Senhor. É Ele que vai medir se o meu louvor é perfeito ou não, é agradável ou não. Ele que vai saber se eu estou adorando Ele em espírito e em verdade. Então vamos adorar o Senhor, vamos aprender a adorar o Senhor. Como nós adoramos nesta manhã, foi algo tremendo. Cheguei na minha casa impactado, porque eu sabia que hoje pela manhã seria uma manhã diferente. E o louvor permaneceu na minha casa. E eu estou aqui, irmãos, azeitado na presença do Senhor. Porque foi um louvor perfeito para o Senhor. Você adorou o Senhor nesta manhã. E foi uma manhã diferente. Foi uma manhã inesquecível. Se eu tivesse de partir hoje para o Senhor, com certeza seria talvez o perfeito louvor que eu falei para o Senhor nesta manhã. Então que você faça isso para o Senhor. Que sejamos nosso último culto. Se Ele não nos levar, amanhã continuemos adorando ao Senhor. Mas se for nosso último culto, então dê o seu melhor para o Senhor nesta noite. Dê o seu melhor na adoração. Dê o seu melhor na glorificação. Não poupa nesta noite glorificação, exaltação. Não poupa de adorar o Senhor, de sentir a presença, de chorar na presença. Não poupa de dar rajada de glória, de rajada de mistério nesta manhã. Não economize, irmãos, a sua adoração nesta noite. Não economize nada que você está dando para o Senhor. Faça como fosse o nosso último encontro, a nossa última reunião, a nossa última adoração. Bendito seja o Deus de Israel nesta noite. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Glorificado ao Deus do impossível. Você achou? Pode dizer graças a Deus. Você tem dado fruto? Esposa, você tem dado fruto cuidando do marido? Marido, você tem dado fruto fazendo pix para sua mulher? Filhos, vocês têm obedecido os pais? Os pais têm amado os filhos? Os servos têm sido obedientes ao Senhor? As ovelhas têm sido obedientes à voz do pastor? Os pastores têm cuidado do rebanho do Senhor? Jesus, ele entra pela última vez no seu ministério em Jerusalém. Se chama a entrada triunfante, a entrada vitoriosa. E às vezes nós atribuímos as vitórias ou as conquistas mediante o conceito do que o mundo nos oferece. Jesus, ele entra vitorioso para morrer. Então, como entrar vitorioso numa cidade para morrer e se tornar vitorioso, triunfante? Porque o conceito do mundo, para ele ser vitorioso, ele teria que ter só conquistas terrenas, só possuir os bens materiais. Mas não está tendo uma vida com Deus, uma vida a qual obedecesse ao Senhor. E a vida triunfante que ele teve, que ele entra e que ele conquista, foi porque ele foi obediente até a morte de cruz. Ele entra em Jerusalém para trazer os últimos conselhos, as últimas orientações. Eles nunca mais teriam Jesus como eles tiveram nesses 3 anos. Nós sabemos que depois
da sua ressurreição, ele fica mais 40 dias, mas eles não sabiam que Jesus queria ficar com eles mais 40 dias. Então seria a última semana que eles teriam Jesus dormindo e acordando. Jesus traz essas instruções que nós aqui costumamos dizer, pedagógica espiritual, que o Senhor, ele foi sempre muito espiritual na sua missão, e a igreja do Senhor, ela tem que ser muito espiritual para entender as coisas do Senhor, e principalmente a Bíblia Sagrada. Se você não for espiritual, você não vai entender os desígnios do Senhor, os mandamentos do Senhor, o estatuto do Senhor, este amor incondicional, esta longanimidade com a raça humana, esse perdão para que as pessoas que não merecem, essa reconciliação, você não vai entender, e haverá uma complicação na sua cabeça, e você é capaz de ficar louco, porque você está olhando no âmbito e no conceito humano, e nós não somos desse mundo. Se você não entender que você está aqui de passagem, como o texto é bem claro, que você é peregrino e passageiro e forasteiro, você vai se agarrar com as coisas perecíveis, a qual nós temos que desfrutar. Nós temos que estar vivendo a cada dia, como se fosse o nosso último dia. Não que você deseje a morte, mas é uma realidade. É uma realidade quando aqui nós falamos que pode ser o nosso último encontro. Não que eu desejo que você não esteja aqui, nem que eu não queira estar aqui, mas pode ser o nosso último encontro. Possa ser minha última entrada na minha casa. Pode ser talvez o meu último abraço na minha esposa, pode ser minha última brincadeira com a minha sogra. A minha esposa, semana passada, ela participou aí do chá das mulheres, e quem ficou com ela fui eu. E ela viu a Raquel saindo, e de repente ela se arrumou, e eu estava lá vendo uma reportagem, ela veio e falou: João, a gente vai sair? Eu falei: vai, daqui a pouco a gente sai, tá? Deixa eu acabar de ver aqui, espera um pouquinho lá. Ela me esperou um pouquinho, porque ela voltou, aí falou: Marcos Fernandes. Aí eu gostei que falou Marcos Fernandes. Falou: Marcos Fernandes, qual é que a gente vai? Eu falei: daqui a pouco a gente vai. Aí eu falei: não, ela está sozinha na sala. Eu fui para a sala para fazer companhia para ela, e nós ficamos ali conversando. Ela não me chama mais de Cláudio, nem de Claudinho. Então pode ser o nosso último encontro, pode ser nossa última brincadeira, pode ser o nosso último sorriso. E Jesus está trazendo agora esse ensinamento para os seus discípulos, que Ele preparou. Ele está falando de uma nação poderosíssima que o Senhor constituiu, que o Senhor formou. E essa nação poderosíssima no Antigo Testamento, que Deus levantou para que eles pudessem representar bem Deus na terra, e pudesse mostrar para as outras nações o caminho de adorar o único Deus verdadeiro, que é Israel. Eles se tornaram muito pedantes, orgulhosos, altivos, soberbos, trataram as outras demais nações como nações gentílicas, chegaram e desprezaram as demais nações, achando que o amor de Deus só estava atribuído para eles, achando que a salvação só era dado a eles. Eles eram a nação chamada como nação, os povos, para que pudesse levar a salvação. Se você contextualizasse biblicamente o Novo e o Velho Testamento, ou o Velho e o Novo, era para estar aqui na igreja de Nazareno um rabino, instruindo a igreja do Nazareno a adorar o Deus de Israel. Era para estar aqui um mestre na Escritura Sagrada, um judeu, ensinando a igreja do Nazareno a servir a Deus. Mas essa altivez fizeram que eles ficassem reprovados pelo Senhor, e que Deus agora criasse um plano para a raça humana, para que nós pudéssemos ter direito, porque pelos judeus, ninguém aqui teria direito à salvação. Pelos judeus nós estávamos condenados, pelos judeus nós estávamos no inferno e no lago de fogo para todo sempre. Mas o amor de Deus não está atribuído ao amor humano. O amor de Deus não está atribuído pelo aquilo que eu dou para Ele, não. Ele me ama
de forma incondicional. Mesmo que eu não queira Ele nesta noite, Ele vai continuar me amando. Mesmo se um dia eu rejeitar esse Deus tão maravilhoso, espero que eu não faça isso, mas se um dia eu rejeitar, Ele vai continuar me amando. Eu posso ignorar o Senhor, posso falar tanta besteira humanamente para o Senhor, que Ele vai continuar me amando, porque o amor dEle é incondicional. O amor dEle, Ele não me ama porque Ele trata de amor. Ele é o próprio amor externado em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. Ele não foi feito amor ou não troca o amor porque Ele recebe amor. Ele é amor, independente se você reconhece ou não. Independente se você vai dar esse amor através da sua vida ou não, Ele te ama. Da forma que você é. E não mude não, porque Ele te ama do jeito que você é. A religião quer mudar você. Ela quer trazer para você uma comparação com os demais e trazer algo notório, que você mudou porque ela te mudou. Não, a religião não muda. Ela te leva a você, liga a você. Mas quem vai moldar você nesta noite se chama o Senhor Jesus, como você é. Porque para um pastor pastorear a igreja, seria tão bom se todos tivessem uniforme, se todos tivessem o mesmo conceito, se todos obedecessem o pastor e que essa mensagem só fosse uma mensagem de educação, de orientação, que os nossos encontros só fossem só de prevenção. Não, nem todos são iguais, ninguém aqui é igual um ao outro. Pode ter uma aparência, pode ter algo semelhante numa obediência, mas nem todos. E por isso que a Bíblia tem que ser pregada, porque só ela te corrige. Só ela lapida você, só ela poda você, só ela, consegue penetrar aonde a minha fala não consegue, só ela entra onde homem nenhum pode entrar. A palavra do Senhor entra porque ela é eficaz, ela é poderosa. Então Ele vem trazendo, nessa semana tão difícil para ele, tão complicada, porque seria a morte dele, estaria chegando perto da morte, e mais perto da morte, mais próximo da crucificação, significaria que ele não poderia falhar, ele não poderia errar. E aí entra a tensão da natureza humana, a qual ele recebeu, entra a ação maligna para ele não chegar à cruz, entra o povo que ele amou, que ele ficou 3 anos no ministério, 33 anos na cidade, rejeitando ele, os seus irmãos, vendendo, os seus irmãos traindo, os seus discípulos que ficaram com ele, o beijou, que foi o sinal do beijo da traição, que foi a marca que ficou até hoje. Quando você recebe um beijo de alguém, a pessoa que se perceber que não é um beijo sincero, fala assim, o beijo aí, cuidado com esse beijo aí, porque o beijo é traição. Mas a traição não foi o beijo foi o sinal. Aquele que eu beijar, prendei, porque nem os soldados queriam prender Jesus, porque não tinha nada contra Jesus, mas o sinal foi para que eles pudessem saber quem era, porque Jesus era tão simples que perto dos seus discípulos, ele não tinha diferença nenhuma. Ele era tão simples no seu ministério, que ele não se destacava. Se o Judas não beijasse, o soldado talvez prenderia Pedro, talvez poderia prender, Mateus, João, mas o beijo foi dizer assim, é ele, prendei porque esse é o Cristo, é o Senhor Jesus. E ficou essa marca do beijo da traição. Mas era muito simples o nosso mestre, nunca foi vaidoso, nunca foi altivo com ninguém, nunca foi soberbo. E se você nesta noite quer segui-lo, então eu oriento a você a ser mais simples, ser mais humilde, servir mais as pessoas, permitir, que as pessoas possam estar acima de você, porque você é servo na qualidade de servir as pessoas, de estar fazendo bem para as pessoas. Então ele chega agora no capítulo 15, para nós não falarmos todos os capítulos, e ele traz uma palavra muito dura para os judeus, muito dura, porque os judeus, eles eram representados no Antigo Testamento por árvores,
por uma metáfora. E pelo menos 3 árvores simbolizavam a marca da prosperidade e a marca da vitória de Israel. Era a figueira, era a oliveira e era a videira. E quando ele chega e fala isso para os seus discípulos, uma orientação para os seus discípulos, mas eles estavam lá, todos eles ouvindo. E quando ele chega e fala assim, eu sou a videira verdadeira, ele está falando para todos os judeus, que eram judeus, não só por nacionalidade, como Paulo fala a carta aos Romanos, não só por descendência, mas os judeus que estavam aguardando a vinda do Messias, como hoje tem judeus que aguardam a vinda do Messias, e tem judeus só pela sua descendência. É um judeu que não guarda o Messias, é um judeu que não guarda os mandamentos, mas ele é um judeu. Ele é um judeu porque o seu pai é judeu e principalmente a sua mãe é uma judia. Mas existem os judeus que guardam o sábado, que guardam a lei e que guardam a vinda do Messias. Por isso que esses serão salvos, porque estão guardando, estão esperando o Messias. E Deus é tão justo, tão bacana, que vai guardar o povo de Israel de todo o sofrimento que eles terão que passar, mas vai ser guardado porque eles terão que reconhecer esse mesmo Jesus que um dia eles crucificaram. Esse mesmo Jesus que as suas mãos estão furadas e marcadas, eles vão ter que reconhecer, pastor, mas eles morreram, mas os seus remanescentes vão ter que reconhecer que esse Jesus, que as mãos furadas, é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então Jesus vai guardar todos eles, para que eles possam chegar e glorificar o Senhor, mas vão passar, mas protegidos pelo Senhor. Mas quando Jesus chega e fala assim, eu sou a videira, ele está dizendo para você assim, está dizendo para eles, vocês são videiras falsas. Ou vocês se tornaram videiras falsas, ou videiras reprovadas. Vocês têm esse símbolo maravilhoso que Deus construiu para vocês, de prosperidade, de proteção, de nação diferenciada, de um Deus presente. Nunca faltou nada para vocês. A minha aliança é mantida até hoje. Eu ganho as guerras para vocês, eu venço as suas lutas, eu defendo Israel. Israel é uma nação próxima, uma nação diferenciada, só que vocês não viveram de verdade o que a videira possa viver, ou possa dar de alimento para as pessoas. Então ele chega e fala assim, vocês não são mais a videira, agora a videira verdadeira sou eu. Jesus não fala que ele era a videira, porque ele poderia falar, porque ele era um judeu. Ele era um judeu. Se ele falasse que era uma videira, está dizendo o correto exatamente. Que ele tinha sua vinha na sua casa, mas ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. E mostra agora um caminho. Ele quebra agora a religião oficial e mostra um caminho para os judeus. Mostra um caminho para os seus discípulos. Ele mostra agora um caminho para nós do século 21. Se nós quisermos ser um judeu, contextualizando, você vai ser um grande religioso. E nós estamos cheios de pessoas religiosas na igreja. Muitos religiosos vêm para a igreja. Muitos religiosos permanecem na igreja. Mas quando tem que seguir a Cristo, os passos de Cristo, os mandamentos de Cristo, tem dificuldade. Mas falam que são crentes. Dentro da igreja, são crentes. Mas quando vai ter que provar que são crentes nas lutas, nas adversidades da vida, nos intempéries que a vida nos proporciona, nas ações malignas, o diabo usando as pessoas mais próximas a você, como parente, como vizinho, como amigo, aí você tem que mostrar que você de verdade está na videira, aí você usa o conceito humano, a natureza humana, ou as obras carnais, que são 16 elementos. Esses 16 elementos estão na minha vida e estão na sua vida. Seria tão bom que quando nós nos convertêssemos, quando nós
realizasse o batismo, que é um simbolismo de uma morte simbólica. Quando você é imergido nas águas, você morre simbolicamente, e quando você, levanta as águas, você surge um novo homem. Seria tão bom se todos os elementos da carne ficassem ali naquela água. E quando abrisse a água para que ela pudesse correr pelos canos e entrar, no esgoto, fosse embora todas as obras carnais, mas isso não acontece. As obras carnais estão na tua vida, estão na minha vida. Basta você nesta noite dominá-la ou ser dominado por elas. Basta você nessa noite dizer assim: não, carne, você já morreu, está mortificado na minha vida, desde que eu aceitei Jesus, desde que eu me converti, desde que eu me batizei. Então agora eu sou uma nova criatura. Ou você pode deixar ela tomar ocasião na sua vida e você dar um péssimo testemunho. Como nós estamos vivendo aí, péssimo testemunhos, escândalos e mais escândalos, que tem fechado a porta para muita gente boa que está lá fora, que quer uma igreja séria, quer um pastor sério, quer ter um Deus sério, quer servir Deus sério, mas estão olhando para as pessoas que estão dentro da igreja, estão dando mau testemunho, péssimo testemunho, de xingar palavrão, de brigar, de ofender, de beber, de ter uma vida dentro da igreja, uma vida social, igual a que todos vivem lá, sem diferença nenhuma. Da mesma forma que vêm para a igreja, vão em show aí, mundanos. Da mesma forma que canta o hino espiritual que nós cantamos, sentimos a presença, estão cantando música mundana, que às vezes não sabemos a procedência das músicas, não sabemos o pacto que foi feito daquele autor e daquele cantor, e você está achando que aquela música é bonita, é romântica, tem melodia, pastor, tem balanço, pastor, é legal, mas você não sabe da procedência. E o melhor de tudo, a música não é para você ser requebrada, não é para você dançar, a música é para você adorar o Senhor Todo-Poderoso. Se aquela música não vai me levar a adorar o Senhor, eu não vou cantar mesmo. Se aquela música não vai fazer eu sentir a presença do Senhor, só vai me dar arrepio, só vai me mexer com o meu emocional, eu não vou cantar mesmo, porque o meu canto tem que ser para o Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, ou o meu pai é o lavrador. Aqui você pode colocar ele como simplesmente uma pessoa que era responsável pelo terreno, ou o dono do terreno. A família estava reunida, ele como filho e o pai dele como agricultor. Ele continua dizendo o seguinte: todo o ramo que estando em mim não der fruto, eu vou cortar. Porque a religiosidade faz você se tornar uma pessoa religiosa. Faz você, cumprir rigorosamente, de uma forma categórica, as coisas. E se você talvez mudar um sentimento ali, mudar alguma coisa, a tua consciência te acusa, porque já está coisa mecânica. A sua oração não é mais uma oração, é uma reza, e você não percebeu isso. Você não tira mais período de oração, você está rezando. A sua oração está sendo tão repetitiva que ela se tornou reza. Você não tira mais período de oração, você não tira mais período de leitura bíblica, você não faz mais o Deus devocional, você não tem mais aquela intimidade com Deus. A sua intimidade não é como a intimidade do celular, não é como a sua intimidade com a televisão, não. Você está vivendo o raso de uma igreja evangélica. Você está vivendo o raso de uma igreja que poderia chegar e às profundezas das águas espirituais. Queria eu que todos fossem batizados, queria eu que todos tivessem temor ao Senhor, queria eu que todos fossem crentes. Queria eu nesta noite que todos dessem um bom testemunho aonde que chegasse. Queria eu que todos tivessem um casamento que não tivesse pancadaria de respeito e traição. Queria eu que todos os jovens fossem tementes a Deus, que namorassem, noivassem e casassem na casa do Senhor. Queria eu que todos os vossos adolescentes fossem virgens.
que não mentisse para os pais, que não enganasse os pastores. Queria eu que todas as ovelhas ouvissem a voz do pastor, biblicamente obedecessem. Queria eu. Mas eu não posso fazer isso. A minha função somente é pregar. E que o Espírito possa falar com você profundamente dentro de você. E que você possa ter aí o maior reboliço da palavra dentro de você. E você se converter de verdade. Parar de estar na igreja e ser igreja. Parar de vir para a igreja e se tornar igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja do Nazareno, não. A igreja de Cristo. Amanhã, segunda-feira, eu sou cristão. Amanhã, terça-feira, eu vou continuar sendo cristão. E quarta-feira, mais ainda. E quinta, meu Deus do céu. E seja que é o dia da balada, é o dia da bebida, é o dia... Não, eu vou ser crente, vim sábado, eu serei crente. Mas domingo, pastor, tem isso, tem aquilo. Não, não, eu sirvo ao Senhor. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi entregar minha vida ao Senhor. Eu escolhi ser de verdade ramo. Eu escolhi estar na videira. E quem está na videira obedece ao Senhor. Você não pode estar na videira desobedecendo ao Senhor. Você não pode estar na videira não dando fruto. E ele continua. Porque todo aquele que dá fruto se limpa. Mas todo aquele que não dá fruto, eu corto. E se eu quero que você dê fruto, mais fruto, ou dá fruto, melhor dizendo, no versículo 2, eu vou limpar, para que produza mais fruto ainda. Aí ele vai aumentando a quantidade de fruto. Ele começa dizendo, se você estiver em Cristo, não é na igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno é uma organização. Ela não é um organismo, ela é uma organização. Eu estava dizendo lá fora, recebendo os membros, por ela ser uma organização, ela tem a sua obrigação de manter os funcionários registrados. Aqui ninguém que é funcionário trabalha de graça ou trabalha porque é uma bênção. Larga a família, trabalha aqui 8 horas e não recebe nada porque é voluntário. Presta um serviço para o Senhor? Não. Eles prestam um serviço para o Senhor, mas são remunerados através do trabalho, mediante a junta comercial, ou o sindicato, a coalição registrado. Então tem ali requisitos, tem obrigações. Como eles são obrigados a ser um funcionário de horário, de 8 horas por dia, e tendo 1 hora de almoço, e 15 minutos de lanche, a igreja também é obrigada a pagar o salário, é obrigada a pagar o 13º, é obrigada a pagar todo o ano, na virada do ano, no mês de março ou abril, e chega até junho, o dissídio, que é do sindicato. Então vem por fora, aí entra depois no salário. Então a igreja, através do dízimo e oferta, mantém os funcionários na limpeza, na secretaria, na vigilância da igreja, sabe, na luz, na água, na parte da transmissão, nas obras da igreja, sabe, nas missões que nós mantemos. Então tudo isso é dízimo e oferta. Isso se chama organização. Você tem um lugar para vir adorar o Senhor. Se é muito sol, a igreja te abriga. Se está muito frio, se está chovendo, a igreja te abriga, porque tem um lugar para você adorar o Senhor. Então esse lugar é a reunião dos santos, é chamado igreja ou eclésia, é chamado para fora. A igreja não pode ficar entre 4 paredes, porque ela foi chamada para pregar o evangelho, e já todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós temos que vir para cá para aprender, para se fortalecer, para ter raiz. Por que a igreja tem escola dominical? Por que ela tem estudo bíblico? É para te fortalecer. Aqui você não vai ter campanhas, aqui você não vai ter 7 mergulhos, e todo respeito às pessoas que fazem isso. Aqui você não vai ter, sabe, quebra de maldição. Não, tem que passar aqui e tem que ser exorcitado, sabe, para você ter quebra de maldição. Aqui não. Jesus quebra qualquer maldição. O nome dele é poderoso para perdoar qualquer pecado. Não precisa ter regressão aqui espiritual.
Não precisa você, regredir, voltar lá no passado, ser uma criança para perdoar sua mãe. Cristo te perdoa de toda a sua falha e faz você uma nova criatura. Então a igreja do Nazareno, nós estamos aqui, tem um manual interno, tem a junta da igreja que nós obedecemos e ensinamos, tem as consagrações, isso tudo é uma organização. A igreja organizada, ela tem que enviar 10% do fundo distrital para o distrito. Nós fazemos isso. Além de fazer a obra na igreja, manter a igreja, fazer tudo isso, nós enviamos ainda 10%. Existem 5 ofertas missionárias da Nazareno, que nós enviamos para a missão mundial. Existe a sua contribuição, que você contribui com a sua oferta para a África, nós repassamos, para o Paraguai, nós repassamos, para o Chapadão, nós repassamos, para o Sertão, nós repassamos. Essa oferta não fica aqui não, nós repassamos, nós enviamos a oferta para missionários que estão no campo, que depende de verdade de oferta. Então isso se chama organização. Agora, o organismo, ele é mundial, não é a igreja do Nazareno. O organismo está relacionado a quem está em Cristo, não na Nazareno. Nazareno é uma organização, é uma metodologia. Você chega e sabe que o culto vai começar às 19 horas e que vai acabar às 21 horas. Isso é uma organização. Você sabe que vai ter um hino iniciando, vai ter a abertura da palavra, oração, depois 3 a 4 hinos, depois oração, depois oferta, depois o anúncio, depois a pregação, depois o apelo, oração final, a bênção apostólica, o canto de vitória, e você vai embora. Isso se chama organização. Mas você não pode chegar e falar assim, dentro de um culto, o que Jesus vai fazer. Nessas 2 horas, eu não posso, eu não tenho, esboço, para dizer assim, ele vai fazer isso. Não posso fazer isso. O Espírito nessa noite está livre para fazer o que ele quiser. Ele está livre para fazer o que ele quiser. Se o Senhor quiser te curar, ele vai te curar, sem nenhum apelo. Se ele quiser transformar a sua vida, ele vai transformar a sua vida, porque você não está simplesmente na igreja, você está no ramo, e quem está na videira, que é o ramo, esse dá fruto, e é difícil podar uma árvore, é fácil cortar uma árvore, mas é difícil podar uma árvore, ou limpar. E às vezes você não entende que Jesus está te podando. Ele está te limpando. Porque você, está muito violento ainda. Você está muito humano ainda, muito carnal ainda. Me permita falar isso com todo respeito nesse domingo para você, mas você está muito carnal. Quando eu falo carnal, não é relacionado à questão sexual, não. Você está muito homem, está muito macho. Você está mulher macha, você está mulher com pavio curto, ou até está sem pavio. Você não está, sabendo lidar com as pessoas. As piores pessoas não estão lá fora, não, estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Que às vezes estão carregando a Bíblia, mas continuam odiando as pessoas. Estão falando de Jesus, mas continuam tendo ódio das pessoas. Estão falando de Jesus, vindo para a igreja, mas tem ainda inveja da pessoa. Estão dentro da igreja e nesta noite Ele está te podando. Minha filha, deixa eu te podar, deixa eu te limpar. Você está muito violenta, você é crente, mas daqui a pouco a sua natureza pecaminosa quer aflorar, e aqui você não vai aflorar não, eu vou te podar, eu vou te limpar nesta noite. Você tem que ser ramo de Cristo, não é ser ramo religioso não é ser ramo da igreja não, é ser ramo de Cristo, e quem é ramo de Cristo, deixa Ele podar. E a poda para nós dói. Ele te contrariar dói. E o único segmento que te contraria é o segmento de Cristo. Os demais segmentos são mentirosos. Fala que você está bem. Você está vivendo a vida. Você está vivendo o melhor. Você está tendo o melhor momento da sua vida. Qual é o melhor momento da sua vida? Que você comprou um carro?
Porque você está trabalhando? Porque você está com saúde? Que chegou um amigo hoje, ele chegou, ele pode sair. Chegou, ele pode sair. Você quer perder um amigo? Você quer perder alguém que você ama de verdade? Começa a falar a verdade para ele. No mundo aí diz assim, quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela, não é isso? O mundo evangélico não é dar dinheiro não. O mundo evangélico diz, quer conhecer alguém de verdade? Se você ama, se te ama, fala com ele a verdade. Vê se ele vai aceitar a verdade. Porque nós queremos é bajulação, irmãos. Você está bem, você está bonita. Está bonita nada, filhinha. Como eu falei aqui semana passada, você olha no espelho, tira a sua roupa e fica você sozinho no espelho. O espelho não mente. O espelho vai te mostrar coisas, sabe, que você não quer nem enxergar. Você está bonita. Filhinho, tu não está isso tudo não, tá? Deus nesta noite está te podando o teu caráter. Se você é crente, você não pode deixar de falar com ninguém. Com ninguém. Agora, intimidade, sair para pescar, sair para viajar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, gente. Essa igreja aqui é madura para isso. O que nós precisamos é ter comunhão. Vocês já viram já que eu fico na porta da igreja para falar com todo mundo. Imagina se eu não falasse com alguém e desse de cara com a irmã que estivesse vindo. O que eu ia fazer na hora? Eu ia entrar. Eu fico na porta da igreja. E quem não é membro, eu sou do Pai. Se eu quer membro, eu falo o nome. E dou um abraço. Se é irmãs, eu aperto a mão. E cumprimento. Você imagina um pastor não falando com o membro da igreja? Evitando o membro da igreja? Desprezando o membro da igreja? O membro da igreja vai fazer parte da junta, tira ele. Aí aqui, que essas pessoas vêm para mexer com o teu brilho. Vêm para tirar a tua paz. Vem para chegar para saber se você é crente, se você nasceu de novo. Mas quem está na videira é ramo verdadeiro, é dar fruto. Ele me podou, eu caladinho, orando, chegava e fala para você a realidade. A igreja confronta você, por quê? Porque Jesus não quer saber se você vai gostar ou não. Ele quer que você seja ramo. Ele não está aqui para te bajular, não. Ele quer que você seja ramo. E para ser ramo de verdade, para dar fruto, tem que estar nele. E para estar nele tem que obedecer. A nossa geração não quer obedecer. Eu quero servir a Cristo do meu jeito. E eu tenho uma péssima notícia para você. Você nunca vai ser feliz se você quiser seguir a Cristo do teu jeito. Você nunca vai ser feliz. A não ser se você parar nessa igreja que o pastor não quer saber de doutrinar você. Ele quer você na igreja. Até porque tem pastor que tem a internet aí, ele gosta de ver as irmãs da igreja na praia. As irmãs saradonas. Então, jamais ele vai te contrariar. Dizer que isso aí é feio. Uma irmã da igreja ir para a praia, tirar foto de biquíni e postar. Aí ele não vai fazer isso com você, ele vai deixar você tirar foto. Que ele vai te acompanhar. Ele vai curtir. Você vai ser uma bênção para a igreja, porque você é bonitona, você é saradona. Ele está te acompanhando. Você tirar foto, sabe, um homem na igreja, um obreiro, um servo do Senhor, sem camisa. Aí essa igreja não vão te contrariar, não, vai deixar você à vontade. Se você vai na academia e coloca essas roupas mais atrevidas para provocar alguma coisa, ele também não vai fazer nada contigo, não. Pode ficar à vontade, irmão. Você está cuidando da saúde. É o bem-estar da vida. A Bíblia fala sobre isso. Vai deixar você à vontade, porque ele não quer te contrariar, porque ele não quer te perder. Eu estou aqui nessa noite com um pastor bem calmo, bem tranquilo, sem medo de ninguém, até porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem está comigo. Eu não posso ser reprovado por ele, posso até ser reprovado pelo homem. Posso ser rejeitado pelo homem, posso ser ignorado pelo homem, sabe? E fazer que o homem possa chegar e me excluir. Mas eu não posso ser reprovado por ele. E naquele grande dia é individual. Eu não vou com a Raquel para sensibilizar ele. Eu não vou com o Caio nem com a Maiara, com a minha família, não. Eu vou individualmente.
E ele vai falar assim: Cláudio, eu te dei a palavra da verdade. Eu te dei um manual bíblico. Eu te dei instrução para o ser humano. Quando você recebe qualquer equipamento, lá tem instrução. A nossa instrução é a Bíblia Sagrada. E eu sou técnico na linguagem, para você entender que eu tenho que te orientar. Se eu ver você indo para o mal, eu tenho que te orientar. É obrigação minha. Se eu estou vendo que você está tendo declínio espiritual, é obrigação minha te orientar. Esse amor é verdadeiro porque eu quero o teu bem. Esse amor é verdadeiro porque eu quero você próximo de Cristo. Eu não quero você próximo de mim, não. Eu quero você próximo de Cristo. E se você está próximo de Cristo, você está próximo daquele que obedece a Cristo. Aí ele vem dizendo assim: então eu quero te podar. Podar é mexer com a sua natureza. Podar é mexer com a tua genética. Genética familiar. Eu queria tanto ter puxado meu pai, ainda que meu pai fosse um pai não responsável, não gostando de trabalhar, não cuidando da família, mas ele não tinha a sua genética, uma genética violenta, mas eu puxei a mamãe. Eu queria que meu filho puxasse a Raquel, porque a Raquel é calma da forma que você encontra ele aqui na igreja, ele é calmo dentro de casa. Queria que o Caio puxasse a Raquel, mas o Caio também puxou o papai. Então, se você não nascer de novo, a tua genética vai dominar você. Então, tem gente dentro da igreja que se converteu de verdade. Estou dizendo que você não se converteu, não, você se converteu, mas você deixa a sua genética falar mais alto, e você acha que as pessoas, quem tem que te aturar, porque você é assim. Eu nasci assim, eu sou assim, os meus pais são assim, sim, só que você está no segmento da igreja. Você agora tem a natureza de Cristo. E se você tem a natureza de Cristo, quem tem que reinar na sua natureza é Cristo. E Cristo é violento com alguém, Cristo maltrata alguém, Cristo fala mal de alguém, Cristo quer o mal de alguém, não, porque você tem que estar em Cristo. Aí Ele vai te ajudar a você moldar a sua natureza, e é por isso que Ele vem moldando você. Aí choca com a tua natureza, aí você não aceita. Aí você pensa: quem falou para o pastor? Alguém foi lá e fez fofoca para o pastor? Não, isso é revelação, isso é a rema do Senhor. Se você está em Cristo, você tem que ser ramo, e ramo vai mexer com a sua natureza. Você tem que deixar de ser menino, você tem que deixar de ser criança na igreja. Você tem que ser menino, não, acabou. Como Paulo fala, o tempo de menino já passou. Eu falava com o menino, brincava com o menino, fazia as coisas de menino, mas agora me tornei homem. Você é cristão, você nasceu de novo, você é crente, você passou pelas águas, você é batizado com o Espírito Santo. Você tem que crescer, parar de ser menina, parar de ser menininho, parar de que tudo sabe de exame, tudo é fofoca, tudo é briga, tudo é confusão, tudo sabe que quer sair da igreja. Tudo sabe, ela não quer mais para a igreja, estou com raiva do pastor, estou com raiva da igreja, raiva da irmã. E, irmão, tira essa natureza de você. A natureza de Cristo é ter amor. Ele falou, na continuação que ele fala: amais uns, e aí? Eu sirvo a Cristo, canto muito de Cristo, fala mistério, mas você ama? Você ama? Você ama de verdade? Porque quando eu falo amar, não é amar Bruno com a L, não. Nem Bruno com a Priscila, não. É o Bruno amar a Lúcia, as duas Lúcias lá atrás. É o Bruno amar, não é a Célia nem o Dil, que é genro, não. É o Bruno amar agora o César. É amar, irmãos. Você quer seguir Cristo? Ah, pastor, mas vou amar quem me odeia? Sim. É difícil? É. E vir para a igreja é fácil, levar a Bíblia é fácil, cantar hino é fácil, falar que é crente é fácil. Agora viver é difícil, porque começa a mexer com a sua natureza. Qual é a sua natureza? Eu estou certo e não me curvo. Eu estou certo, não vou me render. Eu sou assim. Aí isso é natureza humana. Puxou papai ou puxou mamãe. Para vocês entenderem como é que é a minha natureza, irmãos, por que eu me converti, e falo isso não legislando em causa própria. Eu fiquei dentro de uma casa, sem falar com a minha mãe, anos.
porque eu tenho a natureza dela. Não era crente? Tinha uma revolta do meu pai que foi embora com 6 anos de idade. Com 9 anos eu estava trabalhando. Era um garoto revoltado. E eu tinha a genética dela, então batia a genética, cara com cara, rosto com rosto, bico com bico. Que se falar com a minha mãe, anos. Era só o cumprimento. Entrava, botava as coisas, tá aqui a comida, tá bom, comia. Saía, não falava nada, chegava, a porta estava trancada, não deixava eu entrar, não deixava eu dormir, dormia ou na rua ou lá no quintal. Anos que eu tinha a mesma genética dela. Fiquei sem falar com meu pai mais de 10 anos, porque ele foi embora. Quando me converti, aí tive que mudar. Mas eu estava onde? Dentro da casa da minha mãe. Aquela minha mãe, que eu tenho a genética dela. Me converti, sou crente. Aí vem todo mundo para a igreja. Eu sou crente, andando com a Bíblia. Raquel me deu um terno. Não sei andar de terno. Sou obreiro agora. Mas e dentro de casa? Mamãe lá me perturbando. Quem está na videira tem os frutos do Senhor. Quem está na videira vai deixar ele podar. Aí ele continua. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Eram os discípulos. Vocês já estão limpos. Eu já limpei vocês, já mudei vocês. Já trouxe essa questão de vocês serem, conscientizados. Mas ele sabia que ele ia ser traído por Pedro, ia ser traído por Judas. Mas ele não influenciou, irmãos, não é quem vai te trair. A reação não é quem vai te trair. A reação vai ser sua em saber quem te traiu. Guarde bem isso, irmãos. Não é a maneira que vão te tratar, é a maneira que você vai tratar as pessoas. Jesus não tratou nem Pedro nem Judas de forma diferente, não, porque ele sabia que eles estavam sendo lapidados, podados para dar fruto. Não é quem te trai. Qual é a sua reação em saber que alguém te traiu, falou mal de você? Essa é a sua posição. Alguém falou mal de você. Qual será a sua reação? Você está na videira, você é um ramo que dá fruto? Você vai para a internet, você vai esperar a pessoa aqui na rua, você vai na casa da pessoa, chamar ela, você vai mandar ela descer, desce aí agora, aí amarrar o cabelo, botar aqui um pau, desce aí. Sou nazareno, minha filha, você vai ver só. Ou você vai entrar na sua casa, vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta, vai dobrar o seu joelho e vai chorar amargamente, abundantemente, arrasada, triste, fraca. Mas quando você acabar de orar, você está na videira, a videira vai te alimentar. Aí você vai levantar forte, vai levantar robusta, vai levantar com unção, vai levantar com autoridade, vai levantar com domínio, porque você está na videira. Ninguém tira quem é ramo na videira. Louvado seja Deus. Permanecer em mim, permanecer é ter perseverança. Não pensa você que amanhã você não vai ser confrontado, não. Não pensa você que amanhã você não vai ser desafiado, não. Mas você tem que permanecer. Permanecer. Eu aceitei a Cristo em eu me batizei, melhor dizendo, 12 de janeiro de 92. Completou 33 anos que nós estamos na casa do Senhor. E 31 anos vai completar agora, já 13 de agosto, com a Raquel. Em maio, vai completar 38 anos que estou vivendo com ela, já 20 de maio. Permanecer, irmãos, é você não voltar. Aconteça o que acontecer. Mas o senhor não tem apoio da família. Eu estou em Cristo. Mas seus parentes não te apoiam. Eu estou em Cristo. Mas os membros da igreja, eu estou em Cristo. Mas o senhor, mas os pastores, mas a denominação, a liderança, eu estou em Cristo, igreja. Eu estou em Cristo.
Eu sou um ramo que foi enxertado na videira, e a videira não é falsa não, a videira não é impostora não, a videira é verdadeira, é Ele que te alimenta, é Ele que te sustenta, é Ele que te abençoa, é Ele que te guarda, é Ele que te usa, é Ele que te dá vigor, Ele que te dá saúde, é Ele que te dá livramento, é Ele que te acorda, é Ele que anda com você, é Ele que palestra, a mensagem vem dEle, a ordem vem dEle, a autoridade vem dEle, a unção vem dEle, tudo vem dEle, a Ele é honra, a Ele é glória, a Ele louvou nessa noite. Estou na videira. Eu estou na videira. Não tem macumba, pastor. Não tem trabalho feito na cachoeira, na encruzilhada. Não tem trabalho, pastor, em lugar nenhum. Alguns meses atrás, cheguei em casa, tinha uma mulher vestida de roupa, manifestada, e jogando um trabalho no meu portão. Eu estava vindo de carro, manifestado, jogando um trabalho no meu portão. E eu vim de carro, de longe eu vi. E eu falei, eu faço o quê? Passo, paro, ou eu entro no meu portão, entro na minha casa. O senhor falou, entra na sua casa. E eu fui, cheguei, apertei o controle, o portão abriu, ela foi, se afastou, manifestada. Eu entrei, olhei, fechei o portão. Raquel está sabendo aqui hoje. Porque se ela soubesse, ela ia querer lá, naquele negocinho, ficar vendo. É olho mágico, né? É olho mágico, né? Não falei nada. Cheguei, como eu sempre chego, dou um beijo, vai jantar, vou jantar. Falei nada, irmãos. Trabalho sendo feito na minha casa. E agora, Jesus? O trabalho está sendo feito. E agora? E está tudo errado na igreja. O irmão fez isso comigo, a vizinha fez aqui, o outro fez... Irmãos, está tudo no controle de Deus. Ela não se contentou em jogar. Chegou lá, botou um trabalho no portão da minha casa, na entrada da minha casa, num poste que existe na minha casa. Eu entrei, fui almoçar em casa, entrei, a Raquel falou assim, já viu lá fora? Eu falei, não, tem uma macumba lá fora. Falei, tá bom, coloca meu almoço aí. Ela não vai tirar não. Eu falei, coloca o meu almoço aqui, pelo amor de Deus. Eu vou almoçar. E aí você, mas é melhor tirar, hein? Aí eu falei, por que você não tirou? Pastor, é você. Chamado está com você. Está vendo só, César? Aí está comigo agora. Eu falei, Raquel, não, você que é o homem da casa. Eu falei, então coloca minha comida. Botei minha comida, irmãos, almocei. Comi minha frutinha que eu gosto de comer. Fui lá, escovi meu dente. Estava passando o jornal, fiquei vendo o jornal, e ela estava na porta. Eu falei, que foi, Raquel? Macumba. Eu falei, tá bom, vamos lá, Raquel. Aí fui. Ela falou, vai assim? Eu falei, isso aqui. Fui lá. Quando eu abri a porta, que eu estou mexendo, está ela com a câmera, filmando. Eu falei, entra. Não vai filmar nada. Pode entrar. Ela entrou, eu peguei a macumba, botei no saco, amarrei, e falei, Deus que eu vou jogar fora. Entrei na minha casa, fiz o que tinha que fazer, botei no carro e joguei fora. Pastor, mas o senhor está mexendo com coisa. Eu vim de lá, irmãos. Mamãe fazia. Eu exponho aqui meus tios porque eles viveram lá. Minha tia fazia. A minha avó fazia, meu avô fazia. Eu sei quem eu aceitei. Eu não estou brincando de ser crente. Eu não estou desrespeitando nenhum segmento, não. Agora, isso não vai tirar minha paz, não. Eu estou na videira. Eu estou na videira. Eu sou um ramo na videira. Se eu estou nele, eu vou produzir fruto. Não tem macumba, não. Não tem trabalho, não. Chegamos lá onde o Senhor bradou aqui na igreja durante anos. Que foi onde o bruxo tocou na terra e a terra se abriu. Onde que a igreja de Nazareno fez a igreja. Nós fomos lá. E o pastor já tinha inaugurado. Mas quando nós chegamos lá, eu falei assim, pastor, a inauguração vai ser hoje.
inauguraram a igreja o dia que eu fui. Quando chegamos lá, irmãos, que festa que fizeram para mim e para o William. Que festa, irmãos, nunca recebi nenhuma festa como aquela, de honra, presente mais presente. Eu preguei na igreja, onde a igreja do Nazareno abriu a igreja. Nós fundamos a igreja, fizemos a igreja, porque Deus falou que eu ia na África. Quando Deus te prometeu alguma coisa, não deixe ninguém, não deixa ninguém duvidar. O diabo vai usar quem ele quiser, mas se você estiver na videira, as promessas vão se cumprir na tua vida. Deus só me podando, me levando para lugares perigosos, me levando para lugar onde tinha cacique, onde tinha bruxo. O pastor Nelson falou assim: William, avisa o pastor Cláudio para ele não comer nada de ninguém, e nem beber nada de ninguém. Por quê? Porque pode ter algum trabalho para ele. E todas as vezes, se eu ia saber, alguém vinha me oferecer alguma coisa, e eu falei assim: não, toma aqui, pastor, eu sou crente. Eu falei: não, a ordem era do pastor Nelson não comer. Eu não sou profeta novo, desobediente. Chegou lá profeta velho, com ciúme: come aqui, pastor. Eu falei: não posso comer não. Mas por quê, pastor? Porque eu não posso comer. Não comi nada na rua, não bebi nada de ninguém. Por quê? Porque o Senhor falou: não come nada, você está na videira, você tem que permanecer em mim. Me levou lá, para que eu fosse podado no ministério. Quando nós voltamos, irmãos, a nossa igreja se tornou uma igreja missionária. Lá da África eu abri Rio das Ostras. Lá da África nós abrimos o sertão da Paraíba, onde eu e a dona Selma vamos fazer um trabalho missionário. Vamos numa casa que a mulher não tinha água potável, não tinha comida. No sertão, quando chegamos lá, a mulher era crente, louvando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Quando eu fui no banheiro, não tinha banheiro. Eu falei: pastor, tem que fazer lá fora. E louvando ao Senhor, Deus só me podando. E eu sem saber que estava sendo podado, porque Ele queria me trazer mais fruto e mais fruto. Lá de Rio das Ostras, abrimos São Pedro da Aldeia. E vamos abrimos lá, ajudamos lá em Via Light, em Vila Rosali. Agora abrimos Chapadão, vamos abrir Marechal Hermes, e Deus está dizendo nessa igreja que a obra não parou não. Permaneça no Senhor nesta noite. Permaneça no Senhor nessa noite. Deixa Ele podar você. Porque se você resistir, você que vai perder. Deixa, vai doer, pastor, vai. Porque mexe com a natureza, mexe com o nosso eu, mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. Mas você vai dar fruto. E eu vou terminar aqui, por favor, ministério. Versículo 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, tudo o que pedires, o que quiseres, vos serás feito. No 4 ele fala: se a videira permanecer assim, versículo 5, melhor dizendo: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você está vendo que ele começa com fruto. Se ele te limpar nesta noite, ou te podar, você vai dar muito fruto. Porque sem ele, nada podemos fazer. Você está entendendo, irmãos? O ministério, Ele te deu, mas não é seu, é dEle. Ele que te deu. A unção que você tem não é sua não, é dEle, Ele que te deu. A autoridade que você tem não é sua não, é Ele que te deu. O milagre que você faz não é teu não, é Ele que faz na tua vida te usando. Então deixa Ele te usar nesta noite. Permaneça nele, porque sem Ele nada podemos fazer. E ele fala aqui, no versículo 6, no 8, e nisto é glorificado meu Pai, que dê muito. Então ele começa com fruto, vai dar mais fruto, e dê muito fruto. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você é obrigado a dar fruto.
Se você serve ao Senhor, você é obrigado a dar fruto. Se você não dá fruto, então eu lamento muito, você está na igreja. Você está na igreja. Você vem na igreja, conhece o pastor, gosta do pastor, fala com o pastor, vai na cantina, mas se você não está dando fruto, você não está em Cristo não, você está na igreja. Que igreja? Na igreja do Nazareno. Aí você faz parte da liturgia Nazareno. Mas se você está em Cristo nessa noite, você precisa perdoar, tirar rancor, tirar ódio, tirar vingança. Ah, mas pastor, ela fez isso comigo. Perdoa hoje, você está em Cristo. Perdoa hoje, você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está em Cristo, irmãos. Perdoa hoje. Rama hoje. Você é ramo do Senhor. Você está na videira. Estende a mão hoje. Pastor, mas se ela não estender a mão, olha só a sua preocupação. Estende a mão hoje. Você está mandando você estender a mão, que Ele vai trabalhar no coração para essa pessoa entender que ela está esperando isso. Ela sabe que você é crente, ela sabe que você nasceu de novo, mas ela está esperando você tomar iniciativa e você não toma, porque você está com medo da reação. Não fique preocupado com a reação de ninguém. Faça o teu papel de cristão nesta noite. Você é ramo, você está na videira. Para de seguir a igreja, para de seguir a denominação, siga Cristo. Siga Cristo, o espaço de Cristo. Se Cristo estivesse aqui, o que Ele faria? Ele faria isso, está na Bíblia Sagrada. Então faça. Você não segue Ele, você não fala que é dele, você não espera Ele, então faça isso nesta noite, no nome do Senhor Jesus.